Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Mente do Investidor, o podcast da Ascob Credisul para tratar sobre investimento, para ajudar você como investir melhor, como começar a fazer o seu primeiro investimento e se você já tem patrimônio, como alocar melhor os seus recursos, o seu dinheiro. Eu sou o Marcos, gerente de investimentos aqui da Credisul e hoje estão comigo aqui, Eu sou a Sâmia, prazer receber você no nosso primeiro episódio da nossa primeira temporada. E antes de começarmos, pessoal, eu vou explicar um pouquinho para vocês como surgiu o Mente de Investidor. Nós recebemos muitas perguntas, sobre como iniciar os investimentos, qual é o primeiro passo, quais são os erros mais comuns. E nós sabemos que muitas pessoas querem começar a investir, mas não sabem como, por onde eu começo, onde eu busco informação, e por isso surge o Mente do Investidor, para ajudar você a investir melhor o seu dinheiro. É isso mesmo, é por isso que criamos o Mente de Investidor. É um espaço para conversas leves, práticas, vamos trazer especialistas para compartilhar experiências com a gente, trazer reflexões para ajudar você a trabalhar melhor com o seu dinheiro. E nessa primeira temporada nós vamos falar justamente daqueles hábitos, de crenças limitantes que impedem você de dar o primeiro passo, que limitam a sua tomada de decisão. E para começar, quem que nós convidamos, Sâmia? E está com a gente o Jones, que é especialista de investimentos da Ascob Credisul, planejador financeiro CFP. Seja bem-vindo, Jones, ao Mente de Investidor. E já quero trazer aqui para iniciar o nosso bate-papo, quero trazer uma pergunta que tenho certeza que a pessoa que está assistindo ali também já deve ter feito para si em algum momento da vida. Por que investir é tão difícil no começo? Primeiramente, eu quero agradecer aqui ao nosso gerente de investimento, Marquinhos, nossa amiga analista de investimento, Sami, pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre investimento. Acho que é algo muito importante para todos brasileiros, para todos aqueles que querem começar uma vida financeira saudável, que querem começar uma construção de patrimônio. Então, fico muito agradecido de poder compartilhar, de falar um pouco sobre investimento. Investidor, prazer nosso, Jones. Muito obrigado. E aí, respondendo a primeira pergunta da Sami, o que dificulta, às vezes, começar a investir. E aí, eu falo pelo brasileiro, às vezes, a falta de informação ou a insegurança de começar a investir, de tomar uma decisão de investimento. E aí, eu costumo dizer que as pessoas, elas costumam a não começar a investir devido à falta de informação relevante que traga segurança para elas começarem a investir. E aí, é complicado, às vezes, a pessoa que não tem esse conhecimento escolher um investimento e para começar a fazer suas aplicações, começar a fazer seus investimentos, pensando no longo prazo, pensando em investimentos que vai contribuir na construção de patrimônio. E muitos daqueles que estão nos ouvindo aqui, ou até mesmo as pessoas que ainda não estão nos ouvindo aqui, sobre investir na poupança, que é um investimento mais tradicional, que é um investimento que as pessoas conhecem mais, mas elas precisam entender que tem outros investimentos que têm mesmos riscos que a poupança em si entrega, porém tem uma rentabilidade melhor na construção desse patrimônio. Jones, eu costumo observar, as pessoas perguntam bastante para a gente. Os dois fatores assim que eu elencaria, o primeiro, falta de organização financeira, e o segundo seria o investimento não é para mim. Queria que você comentasse um pouco esses dois pontos. A questão da organização financeira, que investir, poxa, só quando sobra, Ou quando tem a vida organizada, mas investimento não é para mim. Comenta um pouco. A dificuldade, às vezes, de investir, eu costumo muito dizer que está relacionado a pessoa também não ter metas e objetivos. Isso dificulta um pouco a pessoa fazer investimentos. Porque se eu não tenho uma estratégia, não tenho um objetivo a ser atingido, não tenho sonhos que eu planejo para que eu possa alcançar, não faz sentido, às vezes, realmente eu fazer investimentos. Então, por que eu vou fazer investimento se eu não quero comprar uma casa, não tenho um planejamento de me aposentar com mais tranquilidade? Então, o planejamento, a estratégia, o objetivo, a meta a ser atingida, ela vai contribuir de forma maior para que você possa fazer o seu investimento. E aí vem a organização financeira. Quanto que eu quero investir para o meu futuro? Quanto que eu quero investir para poder atingir o meu objetivo de médio prazo, que é, por exemplo, a compra de uma casa? De que forma que eu estou E aí ela começa, programando para isso? Nesse planejamento, ela faz, eu preciso me organizar financeiramente para poder atingir aquele objetivo, Você precisa ter propósito, Você tem que dar nomes, você tem que ter ali metas, para você ter também a motivação de começar, de continuar. Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, o investimento,
ele é a melhor maneira de multiplicar o resultado do seu esforço. Se você não tem metas, eu não planejou nada, você fala assim, poxa, eu estou trabalhando aqui, né? É a melhor maneira, o investimento é a melhor maneira de você multiplicar o resultado do seu esforço, do seu trabalho. Só isso aí já valeria, né? Às vezes, o trabalho é o essencial para quem quer investir, porque você precisa de gerar renda e, através da renda, você fazer investimentos para poder gerar uma rentabilidade, gerar ali um ganho futuro. E aí o investimento ele pode ser uma parte essencial de alcançar os seus objetivos. E de que forma você está utilizando os investimentos ao seu favor. E aí vem a organização financeira, que é o quanto você está utilizando para o seu gasto necessário, o quanto você está gastando que você não sabe para onde está indo, e o quanto você está planejando e investindo para atingir os seus tem tanto objetivos. Aplicativo, né, que ajuda a fazer isso. Hoje tem IA, você pode fazer o controle até no WhatsApp, né? É um primeiro passo, né? Começar a fazer organização por aí e depois começar a investir para multiplicar, né, o teu trabalho, o teu esforço. Né? Eu vejo como uma responsabilidade do que você ganha, do que você gasta, você entender e se priorizar, né? Porque me priorizei, tirei ali aquele pedaço, aquela fatia, não posso muito, né? Você tira ali o que é possível no momento e começa. Tem que começar a se priorizar. Tem uma frase do George Clason, né, o homem mais rico da Babilônia, pegando um gancho do que a Sâmia colocou, né? Pague-se primeiro, né? Pague-se primeiro. Você acha que isso é importante? Construa sua organização e pague-se primeiro. E aí vem aquele pensamento também, o quanto que você está investindo em você mesmo. E a gente fala muito sobre fazer investimentos a longo prazo, fazer investimentos que vai alcançar os seus objetivos, mas como você está investindo em você mesmo? Lendo um novo livro ou fazendo um novo curso, e hoje de alguma tem forma. Tanta coisa boa, né? Livros bons, boas referências. Tem internet, YouTube, né? Também tem que tomar cuidado. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. E queria aproveitar e perguntar para você também. Excesso de informação nas redes sociais. A gente tem muita informação fácil, acesso fácil, que pode ser usado para coisa boa ou não, né? Mas queria que você comentasse. Excesso de informação ajuda ou atrapalha? Excesso de informação, na minha opinião, para quem está começando, para quem já tem um entendimento, que faz investimentos, às vezes ela consegue filtrar informações relevantes e informação que não são relevantes para sua forma de investir. E aí o excesso de informação ela pode gerar vários tipos de estratégia. E para quem está começando a investir, eu já digo que é ruim. Então, por exemplo, você vai ter uma estratégia tal de uma pessoa tal que está falando sobre determinado investimento. E você já vai ter uma outra determinada pessoa falando sobre outra estratégia. E isso gera uma confusão danada. Gera uma ansiedade para quem está começando a investir, porque às vezes não começou e aí você gera uma dúvida insana na pessoa, no que eu começo, onde eu começo, o que é reserva de emergência, às vezes que tem que fazer. Então, assim, gera uma ansiedade terrível na pessoa sobre o que ela escolhe, como ela começa a investir, e por isso que muitas vezes ela posterga. E a internet, ela deu voz para muitas pessoas falar sobre investimento. E aí, para quem está começando a investir, tem que ter muito cuidado com quem você acompanha, com quem você recebe a informação, como você está recebendo essa estratégia de investimento e se realmente faz sentido para você. Que eu costumo dizer que cada pessoa ela tem uma estratégia diferente de investimento. Exato. Porque cada um tem seus objetivos, cada um tem sua renda, cada um tem seus custos, cada um tem seus objetivos a ser atingidos. E tem muita gente que mesmo que a gente admira, né? A gente admira, a gente segue e acompanha, ouve as instruções. Só que são momentos de vida diferentes, às vezes não é o mesmo que o meu. Perfis também diferentes. Às vezes o que faz sentido para você não faz para mim. Né? Então daí a pessoa que começa, já vou engatar aqui já uma outra pergunta, a pessoa que está começando, hoje o nosso objetivo é tratar essas pessoas que estão começando, né, para quebrar essa ideia, esse medo de começar. Então entrando ali no medo, né, falando de investimento, para quem está começando, quais são as primeiras barreiras, os primeiros obstáculos? Por que eles têm medo de investir, né? O medo de perder dinheiro? Traz um pouquinho pra gente. Às vezes a pessoa fala, poxa, tem tantas opções, tem tantas letras, tantas modalidades. Não sei o que fazer, não vou fazer nada. Não vou fazer nada, né? Vou ficar paralisado, não vou fazer nada. Eu creio muito que o passado ele influencia também. Então a pessoa tomar uma decisão de fazer investimento e aí tem as preocupações, às vezes as pessoas têm preocupações políticas, as pessoas têm preocupações sobre regulações de investimento. E aí as pessoas ficam com medo de começar a investir. E aí, como a gente disse que tem várias estratégias, e aí você vai encontrar uma pessoa que fez um determinado investimento, que perdeu dinheiro, e tem esse determinado medo de perder dinheiro. E aí eu costumo dizer também que
investir... Que é válido, né? Que não investir é um risco também. Você tem um risco da inflação. O Brasil, por exemplo, é um país que a inflação ela tem um histórico bem relevante nos investimentos. A gente tem uma inflação que ela tem umas variações bem consideráveis. E isso pode atrapalhar no seu crescimento de patrimônio, nos seus objetivos que você Tem que se quer proteger, atingir. né? Então, guardar o seu dinheiro no colchão ou deixar em casa não é uma estratégia. Pode ser um risco maior do que você investir na poupança, por exemplo. Mas você pode encontrar outros investimentos para começar a aplicar, para começar a ter experiência, para ir perdendo esse medo, vendo que investimento pode ser mais fácil do que você imagina. O melhor investimento é começar estudando, então, né? Para não confiar, né, no que estão dizendo, sem um critério, sem um filtro, né? Para poder entender melhor, né? E tudo é aprendizagem, né? Exato. Estude, né? Busque informações para entender um pouquinho mais dos riscos que está sendo envolvido, e também você pode buscar um bom profissional, né? Uma pessoa que realmente vá te ajudar. A Cicobi Credisul, por exemplo, a gente tem excelentes profissionais, especialistas de investimentos que podem apoiá-los. Ô, Jones, e é preciso de muito dinheiro para começar a investir ou não? Isso é uma pergunta recorrente também. As pessoas acreditam, falando aqui de mentalidade, né? Investimento não é para mim, né? Embora a gente tenha falado, olha, organize sua vida financeira, investir é uma maneira ótima de você multiplicar, né, o resultado do teu esforço. Por aí, acho que já você falou bastante de metas, de planejamento, sensacional. Mas tem muitas pessoas que ainda acreditam, investimento, preciso de muito dinheiro. Né? Uma coisa que a gente... Você investe justamente para poder multiplicar, para você ter muito. Né? Para você aumentar esse valor. E eu acredito muito que investir não é questão só de valor, mas é questão de hábito. Você começar a investir, começar a ter essa experiência. E aí tem a possibilidade de você começar com valores pequenos a investir 10, 20, 30, 50 reais, que são valores que podem contribuir com a formação de patrimônio. E o tempo, ele vai contribuir muito com essa formação, os juros compostos vai contribuir muito com essa formação. Então, quando você pega 50 reais, um exemplo, e leva ele para 20, 30 anos, você vai ver que faz uma diferença gigantesca na formação de patrimônio. Os juros, a rentabilidade que você pode ter dentro dessa programação mensal de aplicação, ele pode ser maior do que aquilo que você aportou. Isso é o poder dos juros compostos. Então, é o hábito de investir que ele pode contribuir nessa formação de mentalidade de como começar a investir, de entender os produtos, o que eu posso aplicar, o que eu não posso, o que não faz parte do meu perfil, o que é referente ao meu perfil. E aí eu começar a fazer esses investimentos, começar a fazer essas aplicações. Hoje você começa com 50, mas eu acredito que com o passar do tempo a sua renda aumenta, você vai ter uma renda extra e você pode fazer uma aplicação um pouco maior mensalmente. O Johnny, você trouxe um ponto importante, falou sobre a mentalidade, ter o hábito de investir. O investimento, na verdade, ele começa na mente. Depois que ele vai para o aplicativo, depois que ele vai para o assessor, né, para o apoio. E aí você trouxe algo também bem legal, que é sobre valores, né? Hoje é muito democrático. Então, você começa a investir de qualquer valor, tem várias opções, né? Só você entender qual é a tua estratégia, qual é o teu perfil. E tem idade, né? Tem idade certa para começar a investir? Tem que ser desde o início? Ou para mim já não vale mais a pena? Fala um pouquinho pra gente aí sobre quando começar, que idade, qual é a idade ideal para começar? Você falou uma palavra muito interessante, que é democrático. Então, não importa a idade hoje para você começar a investir. Pode ser um recém-nascido, você começar a fazer um planejamento para o seu filho ou para sua filha que nasceu. Pode ser a pessoa que já está numa construção de patrimônio e pode ser também para uma pessoa que já está distribuindo patrimônio. Então, o investimento, ele é para todos que querem começar a investir. Então, é democrático. Todos podem começar a fazer esse tipo de planejamento de investimento. São muitas barreiras, né? Que, como a Samia colocou, né? Se eu já tenho determinada idade, então investimento não é para mim. Já foi ou pra o valor mim, não é para passou. mim. Né? É isso mesmo. Então, o passado a gente não pode mudar, mas o futuro a gente pode fazer diferente. Então, você mais uma vez vai postergar? Você teve a opção de começar 10, 20 anos atrás. Teve a opção de começar há 5 anos atrás. Agora é a segunda melhor chance de você começar a fazer esses investimentos. Hoje. Hoje. Eu acho você vai postergar ou vai começar hoje? Então, é uma estratégia que a pessoa tem que pensar para fazer investimento. Não é simplesmente porque eu estou numa certa idade, eu já não sirvo mais para investir, isso não é para mim, eu não conheço. E aí isso acaba tendo uma crença limitante que atrapalha a pessoa a começar. E aí, passados que a pessoa passou podem influenciar muito nas decisões de investimento. Então, aqui no Brasil, a gente teve vários fatores que influenciou
as pessoas que faziam investimento lá em 1990, 1980, que elas não gostam de aplicar hoje devido a algumas crenças limitantes e que elas viveram lá no passado, que já foram resolvidas no longo do tempo, porém, elas ainda compreendem ou entendem que o investimento não é para elas, que não faz sentido ter uma preocupação em relação aos seus investimentos. Porém, hoje a gente tem possibilidades de investimentos que têm riscos baixos. Você pode fazer suas aplicações tranquilamente. E falando dessa questão da mentalidade, né, que a gente está tentando trazer aqui, da questão das crenças limitantes, né? Tem um livro do Robert Kiyosaki, né, O Pai Rico, Pai Pobre, onde ele diz o seguinte: os ricos compram ativos, os pobres compram passivos achando que são ativos. Queria que você comentasse um pouco isso, que eu acho que está ligado a essa mentalidade, né, que as pessoas não percebem ou acabam não percebendo, mas acabam adquirindo sempre bens que, ao invés de trazer algum retorno, né, traz, na verdade, despesa. Né? Mais despesa. E aí eu digo que o ser humano é muito imediatista. E não é só o brasileiro, não, né? Vários tipos de nacionalidades também. Então, não só sobre dinheiro. Eu vou na academia hoje, amanhã eu já quero ter músculo. Eu quero começar a investir hoje, amanhã eu já quero estar rico. E aí isso leva as pessoas a tomarem decisões equivocadas. Tudo que a gente vai fazer é o longo prazo. A gente tem que pensar no longo prazo. Fazer os meus investimentos, buscando uma rentabilidade que seja aderente ao meu perfil de investimento para que eu possa construir o meu patrimônio. E o imediatismo ele atrapalha muito nessa construção, porque a pessoa ela pensa mais no hoje, pensa mais no presente. Pensa mais ali no prazer imediato que eu vou ter comprando e adquirindo do que se questionar, né? Como disse o autor aqui, fala, bom, isso que eu estou adquirindo, comprando, vai trazer um benefício, um rendimento na construção do patrimônio dentro do planejamento que você colocou ou não, né? Mas ele traz o prazer imediato, pronto, acabou tudo. Isso faz com que esse imediatismo faz com que as pessoas tenham mais passivo do que ativo. Porque o ativo ele é um tempo a mais para construir. O passivo é geralmente... uma troca intertemporal. Aí, né? O seu eu de hoje tem que conversar com o seu eu do futuro. Aí pra... Então, o passivo é mais fácil de você fazer um adiantamento. Então, você gera um crédito para realizar um sonho. E aí, às vezes, você antecipa um negócio que era para 5 anos... E você antecipa hoje porque você foi imediatista e fez isso antecipadamente. O ativo ele é um pouco mais demorado mesmo. Então, essa construção de longo prazo, ter essa mentalidade de investidor, é o longo prazo você pensar. Porém, para ser bem sincero, não é tão fácil assim pensar no longo prazo. Quando você começa a projetar daqui 5, 10 anos, realmente você sente essa dificuldade de projetar esse futuro, sendo que você pode viver o presente, pode adiantar. E tem muitas formas hoje facilitadas de você gerar um passivo e adiantar alguns sonhos. Jones, falando um pouco dessa troca intertemporal, nessa questão do prazer imediato, eu vejo que um dos fatores que acaba atrapalhando muitas pessoas preferem o presente do que fazer esse planejamento, olhar para o futuro e tal. E eu acho que está muito ligado também a essa questão da aparência, aparentar estar melhor, né? O status, né? Tem até um livro Milionário Uma Hora ao Lado, né? Do Thomas Stein e William Duncan, né? Que ele diz o seguinte: riqueza é o que você acumula, não o que você aparenta ter. Então, essa sociedade ou essa condição, as redes, né? Você tem que aparentar ser, né? Acaba atrapalhando nessa troca intertemporal do planejamento, você tem que aparentar ter. Você comenta um pouquinho pra gente. É por isso que muitas pessoas, elas passam por dificuldade financeira, não conseguem fazer um planejamento. E eu não estou falando de quem ganha apenas R$1.000 hoje, está começando a sua renda, mas eu falo de pessoas que ganham 30, 50, 60 mil e ainda conseguem não ter uma organização financeira por tentar viver de aparência. E hoje, igual a gente falou lá no começo das redes sociais, e a gente falou de várias informações, tem também várias questões em que as pessoas postam viagem, as pessoas postam alguma conquista. Porém, as pessoas olham somente aquele superficial que a pessoa conquistou, mas ela não sabe o que a pessoa por trás daquilo planejou. Se foi um crédito, ou se foi um planejamento talvez de 5, 10 anos para ela conquistar aquele sonho, para ela conquistar aquele objetivo. E eu vejo que não é... eu vou dizer que não é feio você perguntar para a pessoa se é um colega seu, cara, que bacana, baita conquista que você conseguiu, como foi seu planejamento, o que você fez para conquistar esse objetivo? E aí você também tem ideias de como fazer o seu planejamento. E aí, as pessoas que vivem por aparência, elas têm uma certa dificuldade de descer de degrau quando necessário. Quando ela começa a passar por uma dificuldade financeira, ela não consegue descer um patamar na utilização de determinado carro, ela não consegue deixar de ir em determinados restaurantes, ela não consegue parar de comprar algo que não é necessário naquele momento.
devido a essa aparência. E as redes sociais, eu acho que acabou influenciando muito, tendo um impacto muito grande nessa troca intertemporal da aparência, fazendo as pessoas escolherem o imediato, o curto prazo, não é? Como que o fulano, ele tem determinada objeto ou determinada conquista e eu não consegui. Esse fulano ganha bem menos que eu. Então, tem muita comparação e a pessoa às vezes acaba se perdendo com isso, né? Como tal pessoa, como tais pessoas têm um trabalho semelhante, né? Tem ali mais ou menos o mesmo, ganha o mesmo tanto que eu, conseguem e eu não. A gente não sabe o que tem por trás, né? Tem muita aparência. Não é o tanto que você ganha, mas é a forma que você planeja que você ganha para você construir esse patrimônio. Viver de aparência custa muito caro para o seu futuro. Esse é um juros caro. Igual eu falei, o juros ele pode jogar ao seu favor, ele pode jogar contra. E aí, jogar contra é muito mais difícil do que quando joga a favor. Isso me faz lembrar que, independente do quanto ganha, né? Qualquer nível ali de salário ou de estado social, você pode ter dificuldade, você pode não conseguir guardar dinheiro. Às vezes a pessoa que ganha menos consegue poupar, investir, e aquele cara que ganha muito mais tem dificuldade. Muitas vezes a pessoa já está ali num padrão de vida como você trouxe, não se manteve por algum motivo e tem dificuldade de descer o degrau, né? E ali ele já começa toda a situação de dificuldade e não consegue se organizar, né? Você tem que entender a sua realidade financeira. Então, se eu ganho 3 mil reais, eu não posso viver como uma pessoa que ganha 5 mil. Eu tenho que entender que a minha realidade financeira é de 3 mil reais. Eu preciso de enquadrar dentro disso as minhas despesas e eu preciso de pensar no meu futuro. E eu preciso de pensar nos meus objetivos. E aí, isso que faz você começar a investir. E uma pessoa que ganha 3 mil, um exemplo, a gente está utilizando aqui hipotético, e ela gasta os 3 mil, pode ter certeza que essa pessoa, quando ganhar 10, quando ganhar 15, 20 mil, ela vai também gastar mais do que ganha. Porque ela não teve planejamento quando começou a sua vida financeira, quando começou o seu trabalho, quando começou a gerar renda, ela não vai ter essa organização ao passar do tempo. Então é importante buscar, é importante começar, é importante querer fazer isso. Já vou buscar aqui uma situação. Eu vou trazer como referência a pesquisa da Ambima. Anualmente eles fazem uma pesquisa. Eles divulgam o raio-x do investidor, que é uma muito pesquisa bacana, da Ambima. Vale a pena a leitura. Junto com o Datafolha. E vou resgatar uma do ano passado que eles trouxeram que, dentre os estudos, eles abordam vários fatores e um recorte disso eles trazem sobre as pessoas que investem e pessoas que poupam e não investem, né? E aí eu já trago uma pergunta. Para essas pessoas que poupam, mas não investem, né? Como desenvolver uma mentalidade de investidora? E aí, poupar não é investir. E quando a gente fala em poupar, a gente não está falando de poupança. A gente está falando de guardar dinheiro, reter. E aí, poupar não é investir. Poupar, você vai começar a guardar, você vai começar a reter. E investir, você vai começar a multiplicar e potencializar esse investimento. Às vezes deixa o dinheiro parado lá na conta, né? Na conta corrente, ou deixa... saca aqui na instituição financeira e leva para casa... E a gente estava falando anteriormente, né? Poxa, investir é a melhor maneira, né, de multiplicar o resultado do teu esforço, do teu trabalho. Ou seja, se você valoriza o teu trabalho, se você valoriza o teu esforço, você tem que investir. Não deixar o dinheiro parado em conta corrente. E aí você começa a poupar. Beleza, começou o seu hábito de poupar, começou o seu hábito de guardar um dinheiro. Agora vamos começar a investir para você potencializar esse ganho de investimento. E aí você pode começar a utilizar investimentos estratégicos, como a LCA, como a LCI, o RDC, o CDB, que são investimentos que podem contribuir com essa construção de patrimônio. E você começar a entender sobre o mundo dos investimentos. Jones, então, para quem está começando, não fiz nenhum investimento, preciso começar. Começo por onde? Marquinhos, vamos falar aqui sobre onde começar. Mas não é o Bitcoin, tá? Não é fundos imobiliários para você começar. Espero que não, né, Jones? Não vamos começar por aí. Então, o que eu digo sobre que deu voz para muitas pessoas e a pessoa fala para você começar em fundos imobiliários, para você começar em ações, o Bitcoin é a moeda do futuro, pode ser, mas para começar... Todo mundo ouve todo mundo falando disso, né? Acho que tem que começar por aí, né? E às vezes você não tem perfil para isso. Você não tem perfil para investir no Bitcoin, você não tem perfil para investir em ações, em fundos imobiliários. O seu perfil talvez é um perfil mais conservador. Tô começando. Então, para você que está começando, não é esse tipo de investimento. Para você que está começando, forme a sua reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? No mínimo 3 meses das suas despesas necessárias.
No mínimo, né? Pode ser 6 meses, pode um ser ano. 6, um ano. Excelente. E a reserva de emergência, ela já é um investimento. Ela não vai deixar de rentabilizar. Você vai colocar ali num RDC, por exemplo, de liquidez diária. O que é liquidez diária? Você pode resgatar no momento que você aplicou, no dia seguinte você já pode solicitar o resgate. Vai estar disponível caso para mim. seja necessário. Sim. Já vai estar disponível. Você vai ter uma rentabilidade muito próxima do CDI. Então, o CDI hoje, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é interligado a todas as aplicações financeiras pós-fixadas, pós-fixada que acompanha um tipo de índice dos investimentos, e aí você vai ter uma rentabilidade próxima a 0,90%, 1% ao mês, com a taxa Selic atual, com o CDI atual. Então, é interessante você aplicar nesse tipo de investimento, que você vai ter a disponibilidade de resgatar a qualquer momento. Reserva de emergência é isso, pessoal. Reserva de emergência não é você colocar no investimento que a hora que você precise, ele está menor do que quando você aplicou. Ou ele teve uma desvalorização. Tem que ter boa rentabilidade também, né? Porque é reserva de emergência que não vai ter Então, você rentabilidade, toda essa né? estatística aí de poupei. Já poupei, tem ali, consegui fazer a parte tão difícil que é reservar uma fatia e me priorizar. Então, eu tenho que começar pela reserva de emergência. Com toda certeza. Se Reserva eu de emergência é o precisar, principal. a reserva de emergência, pelo que eu entendi, se precisar, ele está disponível para A sacar. reserva de emergência, ela faz você tomar decisões mais sábias. Então, por exemplo, quando você faz uma reserva de emergência e depois você faz aplicações mais de longo prazo, numa LCA, com isenção Isso que eu de ia imposto de perguntar renda, agora. Fiz a minha reserva de emergência. Estou mais tranquilo. Se eu precisar do recurso, ele está ali à disposição. Agora eu vou dar o próximo passo. Você falou das decisões mais sábias, posso aplicar por um período mais prolongado longo. de tempo para procurar, né, buscar taxas maiores, né? Qual seria o segundo passo? Com a reserva de emergência formada, ela vai ter a opção de tomar decisões mais sábias a longo prazo, e aí ela vai ter investimentos que podem contribuir com essa estratégia. A LCA, que a gente comentou, a LCI, que pode fazer investimentos isento de imposto de renda. Sendo conservador, E ele não fica tem na renda tributação. fixa, né? Baixo risco, Conservador, para rentabilidade. quem está começando, é renda fixa. Você pode ter até um perfil arrojado ou um perfil moderado futuramente, mas para quem está começando, você começa com um perfil conservador, porque você quer entender sobre os investimentos, você não quer perder dinheiro Mas a renda fixa faz inicialmente, parte da carteira de qualquer perfil. Né? de qualquer perfil de investidor. E aí é importante você procurar instituições sólidas que tragam um bom resultado e que vai ter a possibilidade de devolver o seu dinheiro no futuro. Porque você não quer investir em uma instituição financeira, aquilo que você trabalhou muito para conquistar e depois você não ter de volta esse dinheiro. Então é importante você fazer uma escolha sábia e uma decisão muito estratégica em relação ao seu investimento. Por isso a importância de procurar investimentos de renda fixa, quem está começando, instituições seguras e taxas que sejam interessantes para você alcançar o seu objetivo. E aí você pode encontrar a LCA, você pode encontrar a LCI, que são investimentos estratégicos para sua carteira de investimento. Perfeito. Então, pessoal, olha só. Invista primeiro em você, para você ter conhecimento, para você ser mais produtivo e ter uma renda maior. Organize sua vida financeira. Comece pela reserva de emergência e depois a gente segue nas outras modalidades, ainda em renda fixa, sendo conservador. É uma ótima opção. Sâmia, tem mais perguntas para o nosso convidado? Marquinhos, trazendo a deixa, né? Foi falado de reserva de emergência. Quando você quer aumentar a tua rentabilidade, construir carteira, né? Você pode encontrar especialistas que podem te ajudar a fazer essa construção e você também pode buscar informações. O Instituto Sicoob, ele oferece cursos gratuitos no Se Liga Finanças On. Você acessa, ele é acesso gratuito ao público, emite certificados e lá você tem acesso a diversos cursos para pessoa física, pessoas jurídicas, para MEIs. Tem cursos de investimentos, educação financeira, tem vários temas. Ali dentro você pode se divertir, tem muito material para você buscar a tua educação, conhecer um pouco mais e fica a dica, fica o convite para vocês acessarem. O link está aqui debaixo na bio. Ótima dica. E caminhando para os finalmente, vamos para o ping-pong? Vamos. Então vamos lá, Jones. Um livro para ler. Pai Rico e Pai Pobre. Excelente para quem está começando. Eu li isso, li há muitos anos, muito bom mesmo. Qual foi a maior gentileza que já fizeram para você? Me ensinaram algo que as pessoas faziam muito bem e que talvez elas poderiam não ensinar para mim que estava começando. E eu sou muito grato a esse tipo de pessoa que ensina e que repassa informações relevantes para quem está começando. Como a gente está fazendo aqui para quem quer começar a investir. Bacana, muito bom. Uma música. Believer, Imagine Dragons. Nossa, legal, bacana. Gosto de rock. Acreditar. Então isso está relacionado Believer. a investimentos, está relacionado à sua vida, está relacionado Muito ao bem. trabalho. Boa. Um filme para aprender mais sobre investimentos. Eu vou falar sobre assistir um filme e para você ter muito cuidado
com o que você vai aprender nesse filme, que é o Lobo de Wall Street. Nossa, e aí tá ele vai mostrar muito sobre o que está relacionado ao que a gente falou de redes sociais, que é cuidado com pessoas que falam que é a oportunidade da sua vida, que é a estratégia da sua vida, fácil. que vai enriquecer fácil. Então, muito cuidado com esse tipo de pessoa e você vai aprender muito nesse filme. Muito bem. Eu queria agradecer então ao Jones, nosso convidado, o Sami que fez o podcast aqui comigo. E você, como tem sido a sua jornada? Né? Envie para a gente suas dúvidas, sugestões para que a gente possa estar abordando no próximo Mente de Investidor, onde a gente vai trazer aqui novas informações dos próximas etapas ou os próximos passos para você começar a investir melhor o seu dinheiro. Eu queria só contribuir para finalizar aqui que as pessoas podem me encontrar também para fazer uma clínica financeira virtual especializada e individualizada no Cicobi. Então você pode acessar lá a sua internet, no seu Google e pesquisar clínicas financeiras virtuais Cicobi, procurar por Jones Lewandowski CFP e vocês vão poder agendar um momento comigo para conversar. E aí eu digo, sobre a gente falou sobre investir em você, você passou o mês trabalhando, o ano trabalhando e quanto tempo você tirou para aprender um pouco sobre investir, sobre como economizar, como organizar suas finanças. Assim como as pessoas estão fazendo nesse momento, parando para ouvir nós. E aí, o que você tem feito? Então, é uma oportunidade de você investir em você mesmo. Então, compartilhe sua história, compartilhe sua experiência com a gente. Valeu, Jones. Obrigado. Obrigado, Sami. Sami, muito obrigado pelo Obrigado, Aline. pelo convite. Obrigado, Gabriel. Obrigado aí a todos os ouvintes.